bom estarmos aqui em mais um encontro onde juntos podemos parar esse tempo para meditarmos nas Escrituras, meditarmos naquilo que o Espírito Santo de Deus deseja comunicar ao nosso coração. E nós sabemos que o instrumento que o Espírito utiliza para comunicar as verdades do coração do Pai ao nosso coração é a própria palavra de Deus. Essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que transforma radicalmente a nossa vida, transforma radicalmente o nosso coração. E eu queria convidar você a juntos abrirmos a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 diz: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, ou até nós mesmos, preguemos um outro evangelho, ou até mesmo que anjos dos céus preguem um evangelho diferente daquele que lhe estamos pregando, que seja amaldiçoado. E como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agradar a homens ou a aprovação dos homens ou de Deus? Estou eu tentando agradar os homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Palavras bem sólidas, essas palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, principalmente pelo contexto em que essa carta foi escrita. Quando Paulo escreveu essa carta aos irmãos na Galácia, Paulo estava desejando recobrar aos irmãos os princípios elementares do Evangelho. Paulo estava desejando fazer com que esses irmãos se apegassem tão somente ao Evangelho. E então Paulo vai dizer a esses irmãos que eles precisavam se apegar veementemente, fortemente ao Evangelho. Por quê? Paulo vai dizer, porque não existe outro Evangelho. O único Evangelho que existe é o Evangelho comunicado a nós pela parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que ainda que até mesmo um anjo pregue um outro Evangelho, ou até mesmo ele, o próprio Paulo, lhes pregasse um outro Evangelho, que isso deveria ser considerado amaldiçoado. Então a gente percebe a seriedade com que nós devemos olhar para as Escrituras. Nós devemos olhar para o Evangelho. Porque o Evangelho não é apenas uma mensagem, mas o Evangelho é principalmente uma pessoa. Paulo mesmo vai dizer que o Evangelho ele é o poder de Deus. Paulo não vai dizer que o Evangelho contém o poder de Deus. Paulo não vai dizer que o Evangelho nos ministra o poder de Deus, mas ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. E quem é o poder de Deus para nós, senão o próprio Senhor Jesus Cristo? Porque é impossível de separarmos o Evangelho do nosso Senhor. É impossível de separarmos Cristo do Evangelho, porque o Evangelho é Cristo e Cristo é o Evangelho. É por isso que nada deve ser misturado a esse Evangelho. Nada deve ser misturado a essa palavra tão maravilhosa. Porque uma vez que Cristo é o Evangelho, uma vez que o Evangelho é Cristo, ele é totalmente suficiente. O que acontece aqui é que os irmãos queriam misturar ao Evangelho práticas para fazer com que esse Evangelho se tornasse eficiente para a salvação. Mas uma vez que o Evangelho é Cristo e uma vez que Cristo é o Evangelho, ele é totalmente suficiente em si para a nossa salvação, para a minha salvação, para a sua salvação. Não é necessário acrescentarmos a esse Evangelho práticas para que essa salvação seja eficaz, uma vez que o Evangelho é Cristo. Aí você pode pensar o seguinte, então, quer dizer que eu não tenho responsabilidade mais nenhuma. Quer dizer que agora então eu posso cruzar os meus braços e esperar, porque uma vez que o Evangelho do nosso Senhor é altamente suficiente, porque Ele mesmo é o Evangelho, então quer dizer que agora então eu posso cruzar os meus braços e posso ficar tranquilo? De forma nenhuma, queridos. Porque apesar da eficiência da cruz e da eficiência de Cristo para a nossa salvação,
Em nenhum momento isso exclui a nossa possibilidade ou a nossa obrigação para com o Evangelho, porque a mesma graça que nos torna privilegiados é a mesma graça que nos chama à responsabilidade. É mais ou menos o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, vai dizer para nós, que a chuva ela cai, e a terra que se expõe à chuva, ela produz fruto, e esse fruto então ele é abençoado. Mas a terra que não se expõe à chuva, ela começa a produzir espinhos e ervas daninhas. Essa terra então ela é amaldiçoada, e após ser amaldiçoada então ela é queimada. Preste atenção, o problema não está na chuva, mas o problema está na terra, aquela terra que decide então não mais se expor à chuva, aquela terra que decide então não mais se expor à graça, ao favor imerecido de Deus. Então ela passa a produzir espinhos, ela passa a produzir abrolhos e ela é amaldiçoada, ela é queimada. Então, apesar da graça de Deus ser eficiente e ser suficiente a nós para a nossa salvação, sem que nela seja necessário acrescentar qualquer coisa, essa mesma graça nos coloca numa posição de responsabilidade diante de Deus. A responsabilidade que temos de respondermos à altura do privilégio a quem nós fomos chamados. Então é por isso que Paulo vai dizer que esse evangelho não tem origem nele mesmo. É por isso que o Paulo vai dizer que ainda que ele, Paulo, lhes pregasse um outro evangelho, fosse considerado amaldiçoado. Porque esse evangelho não tem origem humana, esse evangelho também não tem origem nos anjos. Por mais que eles sejam seres celestiais e por mais que Paulo fosse um homem extremamente agraciado por Deus, mas a origem desse evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Porque o evangelho é Cristo e Cristo é o evangelho. Se queremos pregar o evangelho, devemos pregar Cristo. E se queremos pregar Cristo, automaticamente pregaremos esse evangelho. Esse evangelho que nos coloca numa posição, diante de Deus aceitável, mas também nos coloca numa posição de responsabilidade diante de Deus. Porque então precisamos andar à altura do privilégio que nós alcançamos por causa de Cristo Jesus. Então talvez você esteja aí nesse dia na sua casa desanimado, pensando, nossa, mas é tão difícil. Não, não é tão difícil. Na verdade, o fardo de Jesus é leve, ele é suave. Ele disse, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu quero aliviar vocês. Tomem o meu jugo que é leve, o meu fardo que é suave e aprendam de mim. Nós temos esse fardo leve, esse jugo suave que o Senhor nos coloca porque é o seu próprio fardo. Mas temos a responsabilidade de permanecermos debaixo desse fardo, a fim de que essa graça seja eficaz em nós. Não apenas eficiente para nós, mas principalmente eficiente em nós. Então eu quero deixar você com essa mensagem, essa reflexão a respeito desse texto tão maravilhoso aqui de Paulo aos Gálatas e dizer para você que se você precisa de uma ajuda, se você precisa de uma palavra, nosso telefone é 3429-9550. Ligue para nós, nós queremos ajudar a abençoar você. Foi um prazer estarmos juntos, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.